Glória a Deus por isso. Hebreus capítulo 11, versículo 23 até o versículo 25, é um texto bastante conhecido. Já até junto com os irmãos meditei nesse texto com uma outra ótica, diferente da que nós vamos meditar nesta oportunidade. Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao versículo 25. Amém? Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Por favor, irmãos, podem se assentar. Irmãos, estamos aqui todos nós reunidos neste culto com a liderança do Departamento de Adolescentes e Jovens, e eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço o cooperador Montiago, os obreiros, líderes pela oportunidade. E eu comentei com os irmãos que o Senhor Deus colocou no meu coração uma palavra sobre escolhas. Escolhas. Todos nós, sem exceção, fazemos escolhas. Todos nós, sem exceção, fazemos escolhas. E conforme os anos vão se passando, a gente vai adquirindo algumas experiências que ajudam, que contribuem para que nós venhamos fazer escolhas. E vejo os irmãos que por vezes, mesmo nós adquirindo esta experiência, mesmo nós tendo alguns anos a mais de vida, às vezes ainda assim nós fazemos más escolhas, escolhas erradas. Agora imagine os irmãos o que é o processo de se fazer uma escolha quando se trata de um adolescente, de um jovem, neste momento, neste período, nesta era da pós-modernidade, nesta era que nós somos por vezes enganados, confundidos pelo audiovisual. Imagine os irmãos o que é para um adolescente, como alguns destes que estão neste culto, o que é para os jovens o processo de fazer escolhas em suas vidas. Irmãos, eu li com os irmãos Hebreus capítulo 11, versículo 23 até o versículo 25, porque aqui nós temos um homem que nestes versículos que nós lemos, o escritor aos Hebreus vai narrar algumas fases na vida deste homem. O escritor aos Hebreus vai dizer que pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. O escritor vai falar sobre a fase em que este homem é uma criança, um bebezinho de 3 meses. Nós temos aí alguns irmãos, algumas famílias que têm bebezinhos, que têm crianças pequenas. Temos aqui na tribuna um avô recente, bebezinho. Que escolha um bebê faz? Nenhuma, a não ser a escolha de chorar na hora certa que está com fome. Nenhuma. Uma criancinha não faz escolha nenhuma. Tudo é decidido pelos seus pais.
Aí, ó, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Esse menino é benção, hein? Aí, ó. Então, irmãos, tudo os seus pais vai decidir. Vai decidir a roupa, vai decidir o calçado, vai decidir tudo, a creche, a escolinha, vai decidir tudo. E assim foi na vida de Moisés. Moisés, criança, os seus pais vão decidir por ele. Os irmãos conhecem muito bem a história de Moisés. Mas Moisés, ele vai crescer. Moisés vai ter acesso a informações. Moisés vai ter acesso a um conhecimento de quem ele era, um conhecimento a respeito de qual família ele era, de qual povo ele era. E quando Moisés já está na idade adulta, ele vai decidir por si próprio, ele vai fazer escolhas por si próprio. E aí, queridos irmãos, eu gostaria de dizer uma frase aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, uma frase para todos nós. E esta frase é: você cresceu, agora faça as suas escolhas. Você cresceu, você não é mais um bebezinho, você já não é mais uma criancinha de 3, 4 anos, você cresceu, e agora faça as suas escolhas. Veja o versículo 24 do livro de Hebreus, capítulo 11, diz que pela fé Moisés, sendo já grande, fez escolhas, recusou ser chamado o filho da filha de Faraó. Versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Escolhas. Moisés, ele vai fazer uma escolha negativa e uma positiva. A negativa é a recusa. Os irmãos todos aqui são estudiosos da palavra de Deus, sabem muito bem que Moisés foi criado no palácio de Faraó. Moisés foi criado como se ele fosse o filho da filha de Faraó. Moisés foi preparado para ser, quem sabe, um sucessor no palácio. Mas ele vai fazer uma análise crítica da sua vida, ele vai analisar as opções que ele tinha, ele vai analisar qual seria o resultado de cada uma daquelas opções, e aí ele vai fazer uma escolha. Imagine, adolescentes e jovens, irmãos aqui presentes, que Moisés poderia ter vivido uma vida maravilhosa neste mundo. Moisés poderia ter vivido uma vida luxuosa neste mundo. Moisés poderia ter vivido uma vida de muito prazer carnal neste mundo. Moisés poderia ter vivido uma vida que lhe traria um grande status social neste mundo, o filho da filha de Faraó. Mas Moisés não era um homem, me permitem dizer, Moisés não era um homem burro, Moisés não era um homem louco, Moisés não era um homem imediatista. Moisés, ele teve uma visão de longo prazo. Moisés, ele teve uma visão de eternidade, porque ele poderia viver 100 anos nesta terra, desfrutando do bom e do melhor, como herdeiro no palácio de Faraó. Mas ele entendeu que a vida é muito breve e passageira. Ele entendeu que ele poderia viver 100 anos desfrutando do bom e do melhor, mas depois passar a eternidade distante de Deus e sem a sua salvação.
E quando ele entende isso, o que ele faz? Ele recusa o palácio, ele recusa o título, a honraria, e ele escolhe antes ser maltratado por um pouco de tempo, mas ser um filho de Deus, mas ser um pertencente ao povo de Deus, que embora viesse a sofrer durante alguns anos nesta terra, herdaria depois a eternidade para todo sempre. Aleluia! Você cresceu, agora faça as suas escolhas. Quando nós vamos fazer as nossas escolhas, nós temos algumas etapas, né? Nós vamos analisar o problema, nós vamos definir os critérios, reunir informações, vamos avaliar, vamos considerar os nossos valores, porque às vezes, irmãos, chega até nós oportunidades, mas que entram em choque com os nossos valores cristãos. Então nós vamos considerar os nossos valores cristãos, nossos valores familiares, os valores da comunidade cristã na qual nós estamos inseridos. Tem coisas que vêm até mim, ou tem coisas que eu até posso desfrutar e fazer, mas vai chocar, vai bater de frente com os valores da comunidade cristã na qual eu estou inserido. E aí, para não entristecer a comunidade, para não entristecer o meu irmão, eu recuso aquela proposta, aquela oportunidade. Processos de escolha. Vamos olhar a longo prazo. Não apenas o imediatismo, não apenas o hoje, não apenas esta vida, mas o longo prazo, a eternidade. E vamos tomar a decisão, confiando em Deus. E tomando esta decisão, vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos avaliar o resultado. Vai chegar um momento, jovem adolescente, talvez não hoje, talvez não daqui a 5 anos, talvez não daqui a 10 anos, mas vai chegar um momento em que você vai olhar para trás e vai avaliar o resultado. Qual foi o resultado de uma pessoa escolher ou não servir a Deus? Qual foi o resultado de uma pessoa escolher ou não fazer a vontade de Deus? Qual foi o resultado? Se você sair nas ruas agora, você vai ver muitos casos específicos de resultados ruins para pessoas que infelizmente não escolheram servir a Jesus. Você vai ver pessoas magoadas, você vai ver pessoas deprimidas, você vai ver pessoas nos vícios, você vai ver pessoas na sarjeta, você vai ver pessoas destruídas. Por quê? Porque na hora de fazer uma escolha, ele escolheu errado. Ele escolheu errado. Mas nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que fizeram escolhas corretas. E que quando estas pessoas chegaram na velhice, ou chegaram em um momento de angústia, de provação, em um momento em que elas não conseguiriam vencer sozinhas, estas pessoas, de alguma forma, foram ajudadas pelo Senhor Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E eu gostaria, irmãos, de falar com vocês sobre pelo menos 3 pessoas que fizeram as suas escolhas e depois foi-se notório o resultado dessas escolhas. A primeira delas é o próprio Moisés, que nós estamos meditando aqui. Ele fez a sua escolha, escolheu servir ao Senhor, escolheu andar na presença do Senhor. Preste atenção nisso, jovem, preste atenção nisso, adolescente. Moisés, ele um dia foi jovem como você é.
Moisés um dia foi adolescente como você é, e ele fez a escolha de servir a Deus. E quando Moisés agora está um homem velho, com 120 anos de idade, chega o momento da sua morte. O momento da sua morte. Olha, irmão, o momento da morte, por incrível que pareça, é um dos principais momentos na história de uma pessoa. Por incrível que pareça. Porque ali fecha-se o livro. Ali fecha-se o livro. Ali, naquele momento, define-se o que será a eternidade daquela pessoa. Moisés recusa as honrarias deste mundo, escolhe sofrer com o povo de Deus, mas ao longo da sua vida, Moisés vai ver coisa que eu acredito homem nenhum nesta vida teve a oportunidade de ver. Moisés vai ver milagres maravilhosos. Um deles, o mar se abrir. Quantos riachos, quantos riozinhos pequenos Moisés iria ver se abrir se ele tivesse ficado no Egito? Quantos cursos d'água Moisés iria ver mudar se ele tivesse ficado no Egito? Nenhum. Mas porque Moisés escolheu servir ao Senhor, porque Moisés escolheu ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, o Senhor Deus, que é fiel à sua santa palavra, honrou Moisés, e Moisés viu grandes milagres acontecer. Mas chegou o momento da sua morte. E aí, querido irmão, por favor, projeta para nós aí Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio 34, a partir do versículo de número 7, diz assim o texto: era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu dele o seu vigor. Agora coloca, por favor, irmão, para nós o versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Versículo 11: nem semelhante em todos os sinais, maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Espanto é a palavra usada para descrever os milagres que Deus usou para fazer Moisés. Espanto é uma palavra correta. Imagine os irmãos, você chegar diante de um mar. Quem já foi no mar aqui? Nós somos do interior do Paraná, né? Tem pessoa que nunca foi no mar. Você já pensou você chegar diante de um mar e de repente um vento começar a soprar naquele mar e ele se abrir em dois? É uma coisa que causa espanto. Eu tenho certeza que alguém ficou com medo. Eu tenho certeza que alguém ficou sem reação. Deus fez isso através de Moisés. E na hora da morte, Moisés não estava sozinho. Por favor, irmão, Pedro, coloca aí o versículo 5 deste capítulo 34. Versículo 5 diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Versículo 6: e este quem? O próprio Deus, e o sepultou num vale na terra de Moabe. Moisés, irmãos, foi o homem mais honrado na hora da morte que existiu nesta vida. Logicamente depois de Cristo. Cristo ressuscitou. Moisés foi o homem mais honrado
Quantos velórios aí as pessoas se vangloriam porque tal presidente, porque tal prefeito, porque tal empresário. No velório de Moisés, quem estava presente, realizando o sepultamento, foi o próprio Deus, que sepulta o corpo de Moisés e ao mesmo tempo recebe a sua alma e o seu espírito para entrar em um local de descanso. Aleluia, aleluia. Eu encorajo você, adolescente, jovem, a servir ao Senhor, a escolher o Senhor, sabendo que o Senhor vai ser contigo nesta vida, e quando chegar o momento da sua morte, o próprio Cristo estará com você, para te dar vitória e consolo. Estevão, semelhantemente, Estevão escolheu servir ao Senhor Jesus. E aí nós temos a descrição bíblica no capítulo de número 7 do livro de Atos, que quando Estevão está sendo apedrejado, no versículo de número 56, ele levanta os olhos para os céus, ele vê os céus abertos e ele vê Jesus Cristo, aleluia, à direita de Deus de pé, aguardando a sua chegada. Oh, louvado seja Deus, vale a pena servir a este Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Escolhas, irmãos, escolhas. Nós poderíamos falar ainda de Daniel. Todos aqui conhecem a história de Daniel. Daniel fez também escolhas. Daniel capítulo 1, versículo 8 e 9, a Bíblia vai dizer que quando Daniel chega com seus companheiros na Babilônia, é ofertado para eles comer do bom e do melhor, entre aspas, que existia na Babilônia. Mas Daniel coloca no seu coração não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Daniel coloca no seu coração ser um jovem diferente, não se contaminar com os banquetes, com os manjares que existiam na Babilônia. Querido jovem, adolescente, o mundo tem muito a te oferecer. O mundo tem funk, o mundo tem rap, o mundo tem dancinhas de TikTok, o mundo tem muita coisa para te oferecer, mas cabe a você, como um adolescente e um jovem que serve ao Senhor, não se contaminar com estas coisas e manter-se fiel ao seu Deus. Não é porque é adolescente, jovem, que não se exige de vocês responsabilidade. Daniel também era um jovem, Daniel também era um adolescente, todavia ele teve postura de servo de Deus mesmo em uma terra distante. E quando chega a oportunidade para ele se contaminar, ele diz: não, eu sou diferente, eu sirvo ao Deus de Israel, aleluia. Escolhas. E aí, querido irmão, o tempo passa, as coisas acontecem. E aí, para nós sermos breves, já estou encerrando, chega um momento, os irmãos conhecem muito bem a história, capítulo 6 do livro de Daniel. Chega um momento em que Daniel vai ser lançado na cova dos leões, por inveja, por perseguição. Daniel é lançado na cova dos leões. Mas Daniel tinha escolhido servir a Deus. E Deus, irmãos, é aquele que prometeu em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar com você quando você estiver no palácio, eu vou estar com você quando você estiver bem, por cima, mas eu também vou estar com você quando você estiver na cova do leão, quando você estiver no buraco, quando você estiver em um local esquecido, abandonado por tudo e por todos, eu vou estar com você. E aí o rei, estou resumindo aqui por causa do tempo, o rei chega e diz: olha, Daniel, porventura, Daniel, o teu Deus te livrou? Porventura, Daniel, o teu Deus te ajudou? E o Daniel, ele diz: sim, ó rei, o meu Deus
enviou o seu anjo aqui na cova. Aleluia. Fechou a boca do leão. E eu estou aqui, ó Rei, para dar testemunho da sua grandeza e da sua bondade. Escolha, jovens. Escolha. Temos um outro caso, bem resumido. O apóstolo São Paulo também fez a sua escolha. Quando ele se encontra com Jesus, em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 5 até o versículo 6. Quando ele se encontra com Jesus, e quem sabe nesta noite tem alguém aqui precisando também ter um encontro com Jesus. Ele diz: quem és, Senhor? Ele faz uma pergunta: quem és? Esta adolescente, jovem, irmão e irmã, deve ser a pergunta que deve permear os nossos corações. Quem é o Senhor? Eu quero saber quem Ele é, eu quero conhecer Ele. Quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele era um perseguidor da igreja e de Cristo. E Jesus diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esta palavra significa: duro é para ti dar murro em ponta de faca. Duro é para ti dar murro em ponta de espeto. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: olha o que ele vai dizer: Senhor. Ele vai reconhecer Jesus como Senhor. Jovem, adolescente, irmão e irmã que está aqui nessa noite, nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas. Senhor. E ele vai fazer outra pergunta: que queres que eu te faça? Duas perguntas, jovem adolescente. Quem és, Senhor? Quem é o Senhor? Quem Ele é? O que Ele diz a respeito dele próprio na sua santa palavra? E a segunda pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o teu propósito para a minha vida? Qual é o objetivo do Senhor para a minha vida? Adolescente, jovem, irmão e irmã, Deus tem um propósito para a sua vida. O propósito universal de Deus para todos nós é a salvação das nossas almas. Mas de forma pessoal, mas de forma singular, Ele tem um propósito para cada um. E nós só vamos conhecer o propósito dele quando nós, de forma sincera, falarmos como falou Saulo, como falou Paulo: o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Me revela ao coração qual é o teu objetivo, o teu propósito, o teu projeto para a minha vida em particular. Querido irmão, amigo visitante, jovem, adolescente, você não é um Zé Ninguém que anda por aí pelo mundo. Você não é um qualquer que anda por aí pelo mundo. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Existe um projeto de Deus para a sua vida. Você não foi criado para sofrer. Você não foi criado para viver deprimido. Você não foi criado para viver uma vida de ilusões neste mundo. Você foi criado por Deus com um projeto específico para a sua vida. Aleluia. E ele conhece a Jesus e conhece o propósito. O propósito de Deus para a vida de Paulo é que ele fosse um pregador. E ele cumpre esse seu propósito. E aí, irmão e irmã, no final da sua vida, depois de cumprir o seu propósito, ele, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 6, ele vai dizer assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. O que quer dizer isso? Ele está dizendo: eu estou sendo já preparado para a minha morte. Eu sei que em breve eu vou morrer. Aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Pensa no privilégio que Paulo teve. Ele sabia que o tempo da partida dele deste mundo estava próximo. E porque ele sabia, ele pôde se organizar.
pôde enviar uma carta para Timóteo, pôde dizer para Timóteo trazer algumas coisas que ele precisava, pôde se organizar. Mas nós, irmãos, não sabemos quando é o tempo da nossa partida. Adolescente jovem, já era eu casado, pai de filhos, fui bolsista aqui na PUC, e um certo dia, vindo do Milton Gavete, onde eu morava, para a faculdade, peguei a Henrique Mansano, avenida do Estádio, do Café em Londrina, desci a Winston Churchill para entrar na Brasília e vim para a PUC. Eu descendo, quando eu vinha descendo ali a Winston Churchill, por uma falha minha e uma falha de um segundo condutor, eu me envolvi em um acidente. Resumindo, o carro bateu na moto, eu virei uma cambalhota, bati a cabeça no chão, está ali meu irmão, que foi uma das pessoas que me socorreu. O capacete rachou de lado. Poderia eu ter morrido naquele momento. Nós não sabemos a hora da nossa morte. Por isso, querido irmão, maior vigilância nós devemos ter, maior preocupação nós devemos ter. Será que a nossa alma está salva? Será que se nós morrermos, seja nós jovem, adolescente, idoso, será que nós estamos garantidos em Deus? Ou será que de repente nós estamos vivendo uma vida de qualquer maneira, e se nós morrermos, nós iremos para o inferno? Ele diz: eu estou sabendo que o tempo da minha partida está próximo. Versículo seguinte, irmão, para nós encerrarmos. Ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira, aliás, guardei a fé. Os jovens gostam muito de videogame, né? Às vezes o Jontas ali, minha filha, eu vejo eles lá brincando, joguinho, né? Os combates virtual, digital, né? Não sei qual que seria a palavra correta. Mas, querido irmão, querido adolescente, jovem, amigo que está no nosso meio, de todos os combates desta vida, o único que pode ser chamado de bom combate é o combate pela vida espiritual, é o combate pela nossa salvação, é o combate pela vida eterna. E verdadeiramente é um combate, porque nós temos muitos inimigos que tentam nos tirar da vida eterna. Este é o combate que vale a pena você combater. Se coloque de pé, por favor. Por favor. Aleluia. Deus falou no nosso meio, usando a nossa irmã, palavra boa, aceitável, maravilhosa, usando os irmãos que louvaram, usando a nossa irmã que cantou o hino da harpa e trouxe também uma palavra depois. Deus falou no nosso meio. E é o nosso dever perguntar, preste atenção nisso, é o nosso dever perguntar se tem alguém no nosso meio que deseja aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor, e a partir de hoje iniciar uma vida com Deus, fazer esta escolha que estes homens e mulheres dos tempos da Bíblia fizeram. Você vai viver uma vida abençoada nesta terra, a presença de Deus vai ser com você, e no dia da sua partida, você estará com Deus para todo sempre. Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Nós iremos orar por você. Levante assim a sua mão, nós iremos orar por sua vida. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus, que deseja se reconciliar com Deus? Levante assim a sua mão, nós iremos orar por você. Um jovem, um adolescente, um irmão, uma irmã, um visitante. Tem alguém? Vamos orar neste momento. Ó Deus eterno, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por sua bondade e misericórdia. Louvamos o Senhor pela tua santa palavra e por sua presença. Pedimos ao Senhor que ajude a cada adolescente, a cada jovem, a cada pai de família, a cada mãe de família, a cada irmão, a tomar as decisões corretas. Que o teu Espírito esteja ajudando, Senhor, a cada um.
Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o departamento de adolescentes e jovens, abençoe a liderança, o congresso que está se aproximando, Senhor. Abençoe os nossos irmãos que estão assistindo também pelas redes sociais. Que a bênção do Senhor alcance a cada um, é a nossa oração, em o nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.